Fala para esse crente aí que está do seu lado, foi bom você ter vindo. Queria muito te ver. Fala aí, crente. Eu, hein? Quer falar com seu irmão, não? Tá de mal? Jesus queima ele, queima ela. Eu disse semana passada que Deus não tem filho único, hein? Deus, ele tem filhos que ele ama e ama muito. Você é um deles. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito bom quando a gente entende a direção de Deus e caminha de acordo com aquilo que Deus tem falado com a gente. O Senhor, Ele me deu aquela palavra que a gente ministrou aqui no domingo passado. E na segunda-feira Ele já me deu assim uma continuidade. E agora ali sentado Ele já me deu uma terceira parte. O ensino, na grande verdade, ele é infinito. E a gente precisa estar sempre aberto aos ensinamentos de Jesus. Quantos concordam comigo? E Jesus, Ele tem o maior prazer em nos ensinar, porque Ele sabe que os ensinamentos dele sempre vai gerar pra gente algo bom. Os ensinamentos de Jesus sempre vai gerar pra gente um crescimento, vai gerar pra gente uma maturidade, vai gerar pra gente um crescimento, vai gerar pra gente uma mudança de mente, vai gerar pra gente uma transformação de vida. Quantos concordam comigo? E nessa noite, sem a gente perder muito tempo, eu quero estar ministrando a segunda parte. Está apagado aqui para mim. Não sei o que eu fiz. Obrigado. A segunda parte, do poder do ensino. Na semana passada a gente viu que a habilidade de Pedro, a experiência de Pedro, a técnica de Pedro, todo o conhecimento que ele tinha da pesca do mar, daquela profissão que ele exercia, não foi suficiente para que ele tivesse um sucesso naquele dia. Não foi suficiente. Mas Jesus, ele chega, entra no cenário. E como a gente falou, Jesus, ele faz 2 pedidos a Pedro. E Pedro prontamente atende os pedidos de Jesus. Primeiro, quer dizer, e no segundo pedido de Jesus, Pedro fez o que Jesus para que ele fizesse. E quando Pedro fez o que Jesus disse que ele fizesse, ele foi bem sucedido. Então você repita comigo: eu só serei bem sucedido quando eu ouvir a direção de Jesus. Você crê nisso? E aí no final, a gente viu aquele texto, aquele versículo, na verdade, Salmos 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. Quando que a bondade e a fidelidade vai te seguir? Todos os dias. Fala assim: eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Percebe que a bondade e a fidelidade é do Senhor, não é do homem? Quando a bondade e a fidelidade do Senhor te seguem, você é bem-aventurado. Amém? E aí, a gente consegue compreender o interessante, É algo interessante. A graça. Quando a gente compreende que
chega a nós, da parte de Deus, é a graça dele se manifestando, é a manifestação do favor imerecido dele até nós, a gente começa a compreender que o muito se esforçar, entenda bem, o muito se esforçar nem sempre é tão produtivo quanto confiar. Você entendeu isso? O muito se esforçar não é tão produtivo como o confiar. Pedro se esforçou a noite toda, não foi isso? Mas quando ele confiou no que Jesus disse, qual foi o resultado? Pesca abundante. É interessante como a graça nos revela o amor incondicional de Deus para nos apontar o caminho da conexão com pessoas. É interessante que aquele evento não parou na pesca. Não parou a pesca foi um grande ensinamento de Jesus para aqueles homens, mas não parou por ali. A graça de Deus, ela se revelou em amor para aqueles homens, para que aqueles homens pudessem entender que por trás do propósito, que por trás da graça tinha um propósito, por trás do milagre tinha um propósito. E aí a gente precisa entender que esse propósito, ele não para em nós. Diga, o propósito de Deus não para em mim. Precisa alcançar alguém. E o que aprendo com relação a isso tudo é: tudo começa nele. Diz comigo, tudo começa nele. Por que tudo começa nele? Deus é a origem de todas as coisas. Deus é a origem de todas as coisas. Começa nele, passa por nós. Diz, passa por mim. E finaliza em quem? Nele. A graça é isso. Ela tem origem em Deus, passa em mim e finaliza nele. Mas o que acontece na maioria das vezes é que eu e você damos desculpas a Deus para não cumprir o propósito que Ele tem através da nossa vida. Às vezes a gente dá muita desculpa para Deus, conta mais para Deus as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas pequenez, do que olhar para o Deus poderoso que a gente chama de Pai. Então tudo começa nele. Aí eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Isaías 6. Isaías capítulo 6 descreve um evento muito interessante. Eu não quis colocar o texto todo para não enfadar, mas eu só quis colocar a parte em que o homem, depois que ele tem uma visão, algo maravilhoso, ele consegue se enxergar. Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. Ele viu o rei, o Senhor dos exércitos. Aí quando ele tem essa visão, ele olha para dentro de si. E quando ele olha para dentro de si, ele grita. O que ele grita? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor. Isaías ouviu a voz de quem? Em todo o tempo Deus vai estar falando comigo e com você. Precisamos dar ouvido. Perceba que no momento que Isaías estava sendo tratado, quando terminou o tratamento, Deus falou alguma coisa. Ei! Existem coisas na minha e na sua vida que não é para a nossa morte, é um tratamento de Deus para que a gente pare para ouvi-lo.
No momento em que Isaías ele teve a sua culpa removida, o seu pecado perdoado, Deus então dá a ele uma palavra. Conclamando, Deus então chama, faz um convite. Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. É interessante que a graça de Deus se manifestando na antiga aliança. O favor de Deus para com o homem se manifestando na antiga aliança. Mas por que essa graça se manifestou na antiga aliança através do profeta Isaías? Olha o motivo. Quem enviarei? Quem irá por nós? Deus lá no céu fez uma reunião e falou assim: e agora? Quem a gente manda? Quem vai? Depois que Isaías teve a culpa removida, o pecado perdoado, ele falou: agora eu posso falar quem Deus é, porque eu vi a glória dele e ele cuidou de mim. Ei, existe um propósito, querido, na tua vida. Não olha somente para os seus pecados. Não olha somente para as suas limitações, para as suas pequenez. Não olha simplesmente para o mundo que você está inserido, o ambiente que você convive. Porque existe um Deus poderoso que Ele pode tocar você agora, nesse exato momento, e te colocar numa posição de honra para você cumprir o propósito dele. Isaías, quando ele teve a visão, ele falou assim: ai de mim, já era, vou morrer, eu sou um cara pecador. Ele ainda disse: vivo no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, o meu ambiente não é saudável. Mas quem disse que Deus está preocupado com o pecado de alguém? Quem disse que Deus está preocupado com o ambiente que você convive? Deus está preocupado em cuidar de você. Deus está preocupado que você se disponha para Ele. Deus está preocupado que você se apresente a Ele. Deus está querendo fazer um tratamento pessoal com você. Você e Deus e mais ninguém. Isaías poderia ter dito: Senhor, tem mais gente aí, eu não vou, não me compete falar aquilo que eu vi. Às vezes a gente está assim: recebe, 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 recebe. Na hora de ser líder de uma célula, eu não consigo falar. Na hora de fazer alguma coisa, eu não sei o que falar. Veja que o serafim tocou aonde Isaías, aonde ele tinha um defeito. Aonde Isaías tinha um defeito? Nos lábios. Deus sabe aonde vai tocar em você nessa noite. Deus sabe aonde vai tocar em você nessa noite. Então a gente percebe que quando Deus trata de Isaías é com um propósito: enviá-lo. Quantos querem ser enviados de Deus para a Rocinha nessa noite? Graças a Deus, 25 pessoas. Graças a Deus, já é um bom começo. Veja a mudança desse cara. Que é Isaías. Ele teve a visão, entendeu quem era, permitiu ser tratado. O tratamento trouxe para ele uma renovação de mente. Fala: quando eu me exponho ao ensino da palavra, a minha mente precisa ser renovada. Isaías teve uma renovação na mente. E quando ele ouve a voz de Deus, a vida dele foi transformada.
Lucas 5. Agora a gente entra lá naquela continuidade. Grava bem esse exemplo de Isaías aqui. Segura ele aí no teu coração. Segura ele. Esse exemplo de Isaías. Lucas capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Eles tiveram aquela pesca, pescaram grandes peixes, ou seja, uma multidão de peixes, dividiram ali nos barcos dos companheiros e quase que os barcos afundaram de tanto peixe que eles pegaram. Chega um momento em que eles chegam na praia. Pedro então tem um bate-papo com Jesus. Aí Lucas capítulo 5, verso 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, o milagre, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem. Por quê? Por quê? Isaías deu a mesma desculpa. Pedro, depois de algo tão extraordinário, era para ele ter dito assim: eu posso saber onde é que você mora? Posso passar um final de semana contigo? Fica aqui na minha casa por um período de tempo? Gostei de você. Parece antagônico isso, né? Pedro se aproxima, se prostra, reconhece, porque ele adora, ele se curva. Mas olha o que ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quantos de nós não estamos falando isso para Jesus constantemente? Jesus tem nos chamado para um propósito de vida, vida abundante. Jesus tem nos chamado para um propósito de vida, de uma vida ampla, de uma vida crescente, de uma vida próspera, seja na sua área pessoal, seja na sua área profissional, seja na sua área ministerial, seja na sua área familiar. Mas sabe o que você tem dito? Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou merecedor. Senhor, eu não sei nem o porquê que o Senhor me aceita. E nós estamos nos esquecendo de que Jesus, Ele não veio para pessoas saudáveis, Ele não veio para pessoas perfeitas, Ele veio para as piores pessoas que existem no mundo. E aí Pedro então dá essa informe para Jesus: não, afaste de mim porque eu sou pecador. Beleza, Jesus ouviu. Aí, olha a continuidade. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Pronto. Ali encerra a narrativa e a fala do homem. Agora vai vir o filho do homem e vai falar o que precisa ser dito. Vai vir o filho do homem falar o que precisa ser dito. Então Jesus disse a quem? Não tenha medo. Quantos aqui tem medo de se lançar em Jesus? Eu vejo um monte de gente que tem medo de se lançar em Jesus. Eu vejo um monte de gente que tem medo de se entregar para Jesus. Um monte de gente que tem medo de falar assim: Jesus, assume o controle da minha vida. Jesus, toma o leme do barco da minha vida. Jesus, toma aqui todas as coisas que diz respeito a mim e governa. Eu estou diante de muita gente que pensa assim, porque querem viver mais para si do que para Jesus. Querem viver mais para as suas questões pessoais do que para Jesus. Pedro, ele não estava dizendo só porque ele era pecador. Ele estava dizendo porque a vida de pescador era boa. A vida de um simples homem ali, daquela sociedade humilde da Galileia, era boa para ele. Mas só que o que Jesus queria era algo maior. Você entende isso? A tua vida pode até ser boa, mas o que Jesus quer é te levar a lugares mais altos. A tua vida pode até ser boa, mas o que Jesus quer é dar um upgrade na tua vida, para que todos vejam o quanto você é amado por Ele,
O quanto Ele tem interesse em te ver prosperar. O quanto Ele tem interesse em te ver avançar. O quanto Ele tem interesse em te ver uma pessoa mais feliz. E você fica se limitando ao poderio dEle. Mas Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você entende o propósito que Ele tem contigo. Jesus nessa noite quer nos ensinar a entender o propósito que Ele tem com cada um de nós. O propósito não é que a gente seja um simples crente da primeira igreja batista. O propósito é que a gente seja um crente da igreja batista, porém com uma marca de vencedor que só Cristo pode dar para os filhos de Deus. Ele quer dar uma marca a você. Tu entende isso? Então Jesus disse: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e Quem está disposto a seguir a Jesus? Levanta a mão aí. A quantidade que tiver eu vou contar. Agora não deu porque todo mundo levantou a mão. Perceba. Então eles arrastaram seus barcos para a praia. Leem comigo essa palavra. Tudo que eles conseguiram, deixaram para trás. Tem propósito em perder algumas coisas. Tem propósito em deixar algumas coisas para trás. Quantos querem que eu continue? É coisa boa. Para se viver o propósito do reino, leem comigo isso. Você entende isso? Quantos entendem isso? A vaidade. Quando a gente escuta essa palavra vaidade, há uns 20, 30 anos atrás, era você estar assim, bonito, do jeito que você é. Cara, eu quero que você se vista da melhor maneira possível. Eu quero que você use os melhores perfumes, os melhores calçados, as melhores roupas, porque isso não é vaidade. Isso é a marca de um homem e de uma mulher vencedora em Cristo Jesus. Vaidade é você tentar esconder aquilo que não dá para esconder de Deus. Quando Simão Pedro viu o milagre, ele prostrou-se e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quantas pessoas não conheciam Pedro naquele vilarejo? Quantas pessoas não tinham Pedro como um homem exemplar? Quantas pessoas não viam Pedro como um excelente profissional? Quantos ali naquela região da Galileia, quando de repente via Pedro saindo ali para o seu trabalho, de repente algumas pessoas olhavam para ele: lá vai lá o Senhor Pedro, marido da dona Clotilde, um homem de bem, um homem de gente boa. Vai lá o Senhor Pedro para sua pescaria. Mas só que quando Pedro ele teve um encontro com Jesus, a vaidade que ele poderia manifestar em ser uma pessoa boa, ele teve que reconhecer que diante de Jesus era só uma fachada. E ele teve que reconhecer que ele tinha algumas coisas
a sofrerem alguns ajustes por Jesus. Quando a gente fala de vaidade no reino, a gente não fala de ser bem sucedido, de estar bem aparentemente, não. A gente fala de pequenas coisas que a gente não tem coragem de permitir Jesus cuidar. Sabe aquela questão que se falava muito? Pecadinhos de estimação? Aqui eu não quero que mexa. Aqui eu não quero que ninguém saiba. Isso sim é vaidade. Você saber que tem algo que só Jesus pode mudar, que só Jesus pode tirar, e você não reconhecer e não entregar na mão dele. Mas eu quero que nessa noite essa vaidade seja posta de lado e que você confesse para Jesus que existe uma área na sua vida que precisa de um tratamento dele. Eu quero que você entenda que esse ensinamento que Jesus está dando para mim e para você hoje não é simplesmente para nos diminuir, não é simplesmente para nos tornar inferior, muito pelo contrário, é fazer da gente pessoas melhores. É para fazer da gente talvez líderes que a gente ainda não sonha em ser, mas que Deus está olhando lá na frente. Deus tem um projeto de vida para mim e para você. Não pense que as coisas boas do reino só compete a pastor, só compete a líderes, só compete a quem está em evidência. Não, filho, não. Não só compete a gente, não. Compete muito mais a vocês do que a gente. Porque nós precisamos nos apropriarmos dessa palavra, precisamos nos alimentarmos dessa palavra, precisamos crescer dentro dessa palavra para que a gente consiga transmitir essa palavra limpa, pura, saudável para você enxergar que dentro dessa palavra existe um propósito de Deus para a tua vida, para tornar você uma pessoa melhor, para tornar você uma pessoa mais feliz, uma pessoa próspera, e por que não dizer uma pessoa perfeita? Nós temos esse problema de que nunca seremos perfeitos. Então Jesus mentiu quando ele disse: sede, pois, perfeito, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Eu acredito que existe um Espírito, o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, que pode mudar a nossa história no estalar de dedo. Pode mudar a nossa realidade no estalar de dedo. Desde que eu me disponibilize a isso, desde que eu queira isso. Porque Jesus não perguntou: tu tem pecado? Tu rouba, tu mata, tu adultera, tu fuma, tu cheira? Jesus não perguntou isso. Pedro disse espontaneamente: eu sou. Quando ele diz isso espontaneamente, ele perde aquela vaidade, se expondo ao ensinamento que Jesus tinha a dar a ele. Então repita comigo: a vaidade inibe a atuação de Jesus na minha vida. Vamos abrir mão da vaidade? Continue bonito, lindo, linda, maravilhosos. Quem não tem cabelo, eu profetizo o cabelo. Quem tem, eu profetizo cabelo melhores, mais lindos, bonitos. Seja feliz com aquilo que você tem. E aquilo que você não tem, peça a Deus que Ele te dá. Agora, o que eu não posso fazer é esconder o meu defeito. Esconder que eu preciso de uma manutenção de Jesus. Eu preciso da manutenção. A segunda prioridade. Veja o que Lucas 18, 28 e 30, Pedro diz. Pedro disse-lhe: nós deixamos tudo. Pedro deixou o quê? Tudo. Você tem noção do que é deixar tudo? Quantas prioridades nós temos? Várias. E nem todas as nossas prioridades edificam a nossa vida. Nem todas as nossas prioridades nos levam a viver o melhor de Deus. Nem todas as nossas prioridades trazem para nós crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, comunhão com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo e muito menos conhecimento da palavra.
Nenhuma das nossas prioridades nos leva para esse ambiente. Mas olha só o que Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Esse é o versículo 28. Eu acredito que aquela pesca que Pedro fez deixaria ele rico. Rico, exagero. Mas deixaria ele com a condição financeira boa. Quantos concordam comigo? Deixaria, sim ou não? Sim. Mas ele fez o quê? Deixou tudo. Para seguir a quem? Jesus. Quando eu e você deixamos algumas coisas para seguir a Jesus, Jesus ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa de que aquilo que a gente um dia deixou por Ele irá nos restituir de uma maneira abundante. Pastor, eu não acredito nisso. Sério? Você não acredita nisso? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, diz casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa de quem? Vê que Jesus ele não falou por causa da igreja. Ele disse por causa do reino. Porque tudo que eu e você precisamos está no reino. Tudo que eu e você precisamos está no reino. Aí ele diz assim, ó, por causa do reino, Deus, por causa do reino de Deus, deixará de receber no presente. Olha, entenda isso. No presente, diga hoje. O presente é hoje, eu estou errado, professor? Amém. Perdão. No presente, na presente era muitas vezes mais. Ou seja, quando eu entendo que abrindo mão de algumas prioridades que eu tenho em prol do reino, o reino em si me favorece com coisas superiores, com coisas melhores, em abundância, sem comprometer a minha salvação. Porque o que ele diz? Na presente era muitas vezes mais, e no futuro Jesus ele trabalha hoje olhando para o futuro. Mas nós temos um sério problema. Nos prendemos aos nossos prazeres e priorizamos os nossos prazeres. Veja que Jesus falou alguma besteira. Casa, mulher, irmão, pai, filho. Só falou de coisas importantes. Quantos concordam comigo? É importante para você a sua casa? É importante para você, sua mulher, seu esposo? É importante para você, seu filho, seu pai? Enfim, tudo isso aqui é importante. Agora, e os amigos são importantes? As viagens são importantes? Os passeios são importantes? As resenhas são importantes? Mas às vezes priorizamos tudo isso e abrimos mão do reino. Jesus diz que se a gente abrir mão dessas coisas por causa do reino, a gente ganha hoje, nessa era, coisas muito melhores e em abundância. Precisamos entender isso, que o que Jesus tem para mim e para você são coisas superiores às quais a gente tanto almeja. Você pode viajar, você pode passear, você pode sair, você pode ter a sua vida social fluentemente, boa. Mas isso não pode ser a sua prioridade.
Pastor, então quando é que eu posso viajar? Viaja em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro. Viaja o ano inteiro. Viaja o ano inteiro. Sem se esquecer de uma coisa: o reino de Deus. Sem se esquecer de uma coisa: o reino de Deus. Porque se o reino de Deus for prioridade para você, tu vai para Paris, vai para Roma, vai para Dubai. Porque o reino de Deus vai te dar isso. Porque ele disse que a gente fosse receber na presente era muitas vezes mais. E quem disse isso não foi eu nem Pedro, foi Jesus. Foi Jesus. Jesus é mentiroso? Jesus mente? Então quem quer receber essa palavra profética de Jesus? Abra mão de algumas prioridades que não promovem o reino na tua vida. Foque no reino. Se relacione com o reino. E espere pelo reino. Amém? Independência é um outro problema que a gente precisa às vezes abrir mão. Deixar para trás a independência. Enquanto Pedro queria pescar com as suas habilidades, ele era o quê? Independente. Depois que ele seguiu as orientações de Jesus, ele passou a ser dependente de quem? Jesus. Fala para esse cliente que está do seu lado: seja dependente de Jesus. Dependa dele. Até para esse problema que você está vivendo aí, dependa dele. Ele tem a solução. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O mais bacana é o 24. Vamos ler o 24 junto? Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a vida por minha causa, quando eu dependo de mim, eu não vou a lugar nenhum. É só isso que Jesus quis dizer. Enquanto você depender de você, crente, você não vai a lugar nenhum. Enquanto você achar que você realmente é o bam da parada, tu não vai a lugar nenhum. Não vai. Enquanto a gente estava aqui louvando, Deus ele me trouxe algumas coisas da Bíblia na minha mente que eu fiquei rindo. E coisas que realmente fazem muito sentido, mas muito sentido mesmo. 3 coisas que Jesus me trouxe à memória. E 3 coisas relacionadas a pessoas que morreram, tiveram que ressuscitar para ver Jesus. A filha de Jairo estava morta. Teve que ressuscitar para ver Jesus. O filho da viúva de Naim. O cortejo fúnebre já estava a caminho. Parou. O jovem teve que ressuscitar para ver Jesus. Jesus, na primeira vez que esteve na casa de Marta e Maria, Lázaro por algum motivo não estava lá. Mas um dia Lázaro morreu sem ver Jesus. Mas ele teve que ressuscitar para ver Jesus. Isso faz algum sentido para você? Que se a gente tentar viver sem Jesus, a gente na verdade morre? Cara, eu fiquei tão feliz com esse negócio, com essa lembrança que Deus trouxe no meu coração, porque isso me faz entender que se eu tentar viver a minha vida independente dele, eu estou morto, estou frito. Agora, quando eu dependo plenamente dele, tudo na minha vida vai de vento em polpa até a minha morte. Quando eu reconheço que a minha vida ela só está segura nas mãos de Jesus, até a minha morte é feliz. Porque Ele é quem está dizendo isso, não sou eu. Se eu tentar conservar a minha vida, eu perco. Se eu perder a minha vida para Ele, eu ganho.
quantas pessoas independentes nós temos nas igrejas? Achando que podem se virar sozinhos. Lembra que Pedro também achava que podia pescar sozinho? O que não está dando certo na tua vida, que você está insistindo? Não quer pedir ajuda para Jesus, por quê? Porque você é pecador? Lembra que Jesus chamou Pedro, sendo ele um pecador? Lembra que Jesus mudou a história de Pedro, sendo ele um pecador? Não sei, acho que Jesus não vai me ouvir. Ué, como assim? Não vai te ouvir? Lembra, eu falei para você segurar Isaías. Lembra de Isaías? Ele viu Deus todo errado, todo quebrado. Ele viu a glória de Deus. Depois que ele viu a glória de Deus, que ele passou pela reforma. Ei, crente, Deus está convidando eu e você para um relacionamento com Ele, um relacionamento tete a tete, para que a gente comece a ver as grandezas de Deus se manifestar na nossa vida. Mas eu preciso entender que essas coisas só são possíveis quando eu entrego a minha vida totalmente nas mãos do Mestre. Confiança plena nele. Vocês entenderam isso? Então eu não posso viver uma vida independente dele, nem da palavra dele, nem do reino dele, nem da vontade dele. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente tenta fazer tudo sozinho, sem pedir conselhos para ele. Vamos aprender a pedir conselho para ele? Vamos aprender? Quantos querem ter uma vida de sucesso? Se ligue nele, se conecte nele, porque eu disse aqui no início, começa nele, passa por nós e finaliza nele. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. Você entendeu isso? Ansiedade e pressa. Isso não vai dar. Está demorando demais. Jesus, mas como se demora? Jesus, eu não aguento mais esperar. Olha o que Filipenses 1,6 diz. Paulo falando para a igreja: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele não vai terminar. Aleluia, ele não vai terminar. Aleluia, ele parou, não vai terminar. Aleluia, você não merece que ele termine a obra. Aleluia, você não merece, você é pecador, ele não vai fazer mais nada na tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Ele vai completá-la. Às vezes nos desesperamos por nada. Confia no Senhor e o mais é Ele fará ou Ele não fará? É Ele fará. Então aquele que começou, Deus deixa alguma coisa inacabada? Alguma coisa incompleta? Então só confia nele. Deixa para trás a ansiedade, a pressa. Não durma nem no Salmo 40, nem no Salmo 70. Porque se você dormir no Salmo 40, você só vai ficar esperando. E se você dormir só no Salmo 70, você vai ficar se apressando. Não é o melhor. O melhor é ter um equilíbrio. Deus te prometeu, confia, que no tempo certo, Ele vai fazer. Amém? No tempo certo Ele vai fazer.
Para a gente encerrar, Ministério de Louvor, pode vir aqui, tomar sua posição. Existem promessas e bênçãos superiores em Jesus. Você pode ler isso comigo? Você entende isso? Você acredita nisso? Hebreus 8:6 diz pra gente assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, dos sacerdotes da antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Vamos começar a entender a logística de Deus para a nossa vida. Quem estuda e faz faculdade, ou quem estuda e pretende fazer uma faculdade, Deus quer que você faça as melhores, promessas superiores. Quem está num segmento profissional liberal, Deus quer te dar os melhores clientes, as promessas são superiores para você. Você está numa empresa privada, talvez você está num cargo de subordinado, Deus ele tem promessa para te levar a lugares superiores na sua empresa. Se você está à procura de uma porta de emprego, Deus ele está disposto a abrir a melhor porta de emprego para você, porque o que ele tem para os seus filhos são coisas superiores. Eu preciso acreditar nesse Deus grande, que vai me dar, que vai te dar as grandes coisas. Será que o que Deus proporcionou para Pedro foi coisa pequena? Será que foi? Eu quero que você entre comigo nessa questão do poder do ensino. Que quando Jesus fez questão de ensinar a palavra de Deus relacionada ao reino, a pesca foi abundante. Porque o nosso Deus é um Deus abundante. Quando eles deixaram aquela abundância de peixe para seguir a Jesus, foi porque eles entenderam que Jesus teria para eles promessas, coisas, bênçãos, lugares superiores para eles estarem e para eles viverem. Será que Jesus faria diferente comigo e com você? Eu acredito que não. Pode até parecer que as coisas não estão funcionando da maneira como a Bíblia descreve que tem que funcionar. Mas olha, 1000, 10.000, mas você fica firme. Fica firme. Fica firme. Só isso que eu te aconselho. Fica firme. O reino é isso. Certeza. Se você tem certeza, fica firme. Amém? Se você tem certeza de que tem um propósito de Deus na tua vida, fica firme nesse propósito. Amém? Na próxima oportunidade, a gente vai falar do que Pedro viveu. O que Pedro viveu? Que foi coisas extraordinárias, que eu e você precisamos experimentar. Eu e você precisamos viver. Eu e você precisamos começar a ter gosto, tomar gosto daquilo que a palavra de Deus diz, porque é nosso. É nosso. É dos filhos. Tem filhos de Deus aqui? Então é para você. Então você fica de pé, em nome de Jesus.
mas Deus me faz assim. Pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é a minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Veio o temporal, veio o dia mal, mas Deus me faz assim. Pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é a minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra é também dono
Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pelo teu povo aqui reunido, pela multidão de filhos aqui nesse lugar. Muito obrigado. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado de nós por meio da tua palavra. O Senhor tem nos orientado, tem nos instruído, tem nos dado a tua direção. Senhor, agora eu quero te pedir que o teu Espírito Santo nos ensine a caminhar de acordo com a direção que a tua palavra tem nos dado. Espírito Santo, nos ensina a caminhar de acordo com essa palavra, nos ensina a caminhar de acordo com a palavra de Deus, nos ensina a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Espírito Santo, esclareça-nos a respeito do propósito de Deus para com as nossas vidas, porque nós cremos que Jesus, ele tem algo extraordinário para cada um de nós. Nós cremos. Agora nós queremos que o Senhor, Espírito Santo, nos ensine a andar debaixo dessa promessa. Porque andando debaixo dessa promessa, nós seremos homens e mulheres que exercitam a fé, que caminham pela fé, que declaram as coisas do reino pela fé e que recebem todas as coisas visíveis e invisíveis pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, pela bondade e a fidelidade desse Deus de amor. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a inspiração do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E você vai para casa olhando para o monte. Vai para casa olhando para o monte. Passa a semana olhando